Olá, nós estamos em nossa Escola Bíblica Dominical online, viabilizando o conteúdo da revista Compromisso aos alunos, aos internautas, às pessoas que se interessam pela palavra de Deus. Nós vamos, nesta ocasião, trabalhar com relação ao texto bíblico que abarca do capítulo 1 até o 40. É muito assunto. Naturalmente, nós não vamos tratar do todo, mas podemos, ao menos, começar falando sobre esse texto de ouro aqui, o chamado texto áureo, cujo capítulo 14, versículo 15, é esse texto clássico também, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Observe que Moisés, como líder do povo de Deus, foi chamado, capacitado e, ainda assim, ele cultivava uma vida de oração. Porque quando Deus fala, por que clamas a mim? Pressupõe que Moisés havia feito o quê? Oração. Devemos entender isso como uma oração de Moisés. Por que clamas a mim? Moisés, em algum momento, orou especificamente e Deus atende a oração e lhe responde, dizendo, conforme a gente já leu, dize aos povo de Israel ou aos filhos de Israel que marchem. Esta é a determinação para o povo de Deus: avançar, progredir e nunca retroceder. O título da lição é Libertos para Adoração. Alguém vai dizer assim: já que o povo de Israel foi liberto para adoração, assim como nós fomos libertos em Cristo Jesus, nós podemos adorar de qualquer maneira? Nananina, não. Nós não temos o direito de adorar a Deus ao nosso bel prazer. Aliás, até o culto não deve ser feito para o homem, senão para Deus. Nós prestamos culto a Deus, não aos homens. Não é o homem que tem que estar no centro do culto, das atenções, mas é Deus que deve receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A palavra adoração na Bíblia, ela indica aquela postura de você se colocar prostrado diante de uma divindade ou de um Deus. Ou seja, quando você se inclina e coloca literalmente o seu, a sua cabeça no pó, você tem aquela inclinação completa e está ali diante do Eterno. Isto literalmente é adorar. Adorar não é simplesmente levantar as mãos e achar que isso está agradando necessariamente a Deus. Agora, se você levanta as suas mãos durante o ato de culto, eu não estou aqui para taxar como pecado. Ao contrário, acontece que estas mesmas mãos estendidas devem ser as mesmas mãos que devem ser estendidas aos necessitados. Precisamos amparar aqueles que estão fracos, dar suporte àqueles que estão realmente debilitados e até mesmo oferecer as nossas mãos cheia de ofertas, donativos, para atender às reais necessidades das pessoas. E isto tem a ver com uma verdadeira vida de adoração que implica em serviço a Deus, consequentemente, serviço às pessoas. Quer saber se alguém realmente serve a Deus? Olhe para ela, vê se ela serve aos irmãos. Se ela serve aos irmãos, está servindo a Deus. Caso contrário, é apenas discurso, um discurso bonito, religioso, mas que não tem nenhum efeito prático. Na lição número 4, conforme a proposta, Libertos para Adoração, a gente vai observar que, como eu já disse, o livro é Êxodo. Êxodo, no hebraico, é Shemot, é esse nomezinho aqui que está. É da direita para a esquerda, Shemot. Shemot é uma palavra plural na forma ou no gênero feminino, Shemot, e significa os nomes.
Geralmente na Bíblia, no Antigo Testamento, as primeiras palavras que iniciam em cada livro, justamente é o título ou o nome do livro. Já dei um exemplo aqui. Gênesis é Bereshit. Êxodo, que é o segundo livro, é Shemot, isto é, os nomes. Porque começa falando sobre os nomes dos descendentes de Abraão. E vamos então a esta temática. O livro começa justamente falando sobre os descendentes de Abraão. Abraão, antes de ter o nome mudado, e são pouquíssimas pessoas que tiveram no Antigo Testamento o nome mudado, vale lembrar disto, foi Abraão. Antes, ele se chamava o quê? Pai exaltado, isto é, pai elevado, numa referência ao nome anterior, Abraão. Agora, quando Deus muda e faz dele Abraão, ele se torna um pai de um povo numeroso, o pai de uma multidão. Não é todo mundo que Deus vai mudando o nome, não. Israel, por exemplo, teve a modificação, já é a modificação do nome. Abraão, outro que teve o nome mudado. Agora, achar que todo mundo, tipo Saulo, lá no Novo Testamento, Saulo teve o nome mudado para Paulo. Nada disso, nada disso. A mudança de nome, de acordo com o registro bíblico, são exceções, são pouquíssimos casos. E é indevido associar isto alegando que, por exemplo, Saulo teve o nome mudado para Paulo. É, só, é o mesmo nome em contextos diferentes. Imagine só, na Rússia, João seria chamado de Ivan. Isso, é o nome russo. Ivan é João, pasme, mas é isto mesmo. Em espanhol, Juan. Em inglês, John. Percebeu que a mesma pessoa vai para um determinado local e ela vai ser chamada, não necessariamente pelo nome dela, tipo João, mas eles vão falar, quem é aquele ali? Juan, John, João ou ainda Ivan, de acordo com a localidade que ele se encontrar, que ele estiver. Mas aí o povo foi, os descendentes de Abraão, eles foram para o Egito, e o livro vai começar mostrando isto. Eles foram conduzidos depois, mais adiante, à terra prometida sob a direção de Moisés, que foi um grande líder. Um grande líder também comete erros. Moisés não entrou na terra prometida por uma questão mínima, não necessariamente, porque ele acabou tendo um ato, digamos assim, de desobediência em relação àquilo que Deus lhe havia dito. A desobediência nunca leva a gente, vou dizer assim, para cima. É sempre algo decrescente. A pessoa sempre sai perdendo quando desobedece a Deus. E foi o caso de Moisés, um homem que conduziu o povo com maestria no deserto, libertou a mão lá do Egito, mas ainda assim não experimentou, não atravessou para o lado do Jordão, o outro lado do Jordão, isto é, não recebeu a promessa, por mais que esta lhe fora assegurada. Mas por que que não recebeu? Por causa da desobediência. Desobediência é coisa séria. Eu chamo às vezes de delinquência espiritual. É um ato delinquente quando a gente desobedece a Deus, mesmo sabedor que ele havia dito algo que fica muito claro na nossa mente, no nosso coração. Foi o caso de Moisés. Mas foi por meio de Moisés que foi dado a lei ao povo. Essa lei não é uma camisa de força. A lei não é para tirar a alegria do povo, não é para, enfim, tentar fazer com que haja uma castração, entre aspas, no tocante à felicidade. Pelo contrário, a lei é uma manifestação bondosa da parte de Deus. Vamos prosseguir. Agora temos o primeiro tópico, adoradores em cativeiro.
com base no capítulo 1, versículo 1 até o 22. Observe que a gente sabe um pouquinho da história antiga, e aquela região de Canaã ficou o quê? Bastante ruim, uma situação realmente muito séria, porque passou a ter seca e fome. Foi um período realmente muito difícil. E a gente vai observar que fez com que os herdeiros do patriarca Abraão fossem para onde? Justamente para o Egito, porque lá pelo menos havia o quê? Alimento, havia condição de vida. Caso contrário, lá na região de Canaã só ia ter uma sobrevida. E a gente precisa viver, e não necessariamente sobreviver. Viver bem, viver porque a vida, quer queira, quer não, vai incluir esses elementos entre comer, beber e vestir. É o mínimo que a vida pode oferecer e a gente tentar ter as nossas necessidades básicas atendidas. E eles foram justamente para lá, saíram da região de Canaã e foram para o Egito. Arredondando, eles ficaram cerca de 400 anos, 4 séculos, ficaram lá no Egito, mas as coisas lá no início estavam boa, melhor dizendo, mas eles foram ficando numa situação muito delicada, porque eles foram aumentando, foram ficando numerosos e as pessoas lá do Egito ficaram com os olhos esbugalhados, tipo, daqui a um tempo eles vão acabar assumindo o controle do país. E que fizeram em relação ao povo que estava multiplicando, o povo de Israel, descendente de Abraão, que estava multiplicando ali no Egito. Eles foram transformados em escravos. A história é conhecida, mas a gente vai aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 7 e 14, deixar em tela, e vamos fazer leitura. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então o novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles, para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor. Assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. Eis aí o registro bíblico que a gente já fica, então, assim, sabendo, pelo menos nas linhas gerais, o que sucedeu naquele período. Aí depois vai ter um segundo momento. Deus vai preparar o libertador, numa referência a quem? A Moisés. Lembrando que os descendentes de Abraão vai para o Egito, aí tem aquele pessoal todinho da família, os descendentes, José no Egito, etc e tal, lá eles são oprimidos, entre outro, o faraó não reconhece, não conhece a historieta em torno de José, aquele que foi grandemente usado, não apenas a favor do povo de Deus, mas também favorável ao povo egípcio. Aquele faraó, vou dizer, ignorou todos esses fatos, mas Deus vai levantar um libertador e Moisés vai se tornar um grande líder. Ele é um levita. Moisés é da tribo de Levi, mas ele foi criado pela aquela história que nós já sabemos, pela filha do faraó. Ele nasce, está lá no junco, eis a imagem aqui reproduzida, a irmãzinha dele, a irmã foi muito esperta, ficou acompanhando
todo aquela situação, conduziu de maneira que, no primeiro momento, Moisés é criado pela própria família, mas bancado ou financiado pela filha de Faraó, e depois vai para o palácio, recebe todo tipo de instrução para, enfim, até mesmo suceder como filho de Faraó, quem sabe até mesmo é, a posição de líder no Egito. A história, como eu disse, a gente já conhece a história toda. Tem aí, no caso, a Miriam, Arão, seu irmão também. E vai haver o quê? Aquela recusa para deixar o povo ir. Moisés é levantado e o faraó se recusa a deixar o povo ir. Isto é que a gente observa. Depois, Deus faz tudo aquilo, as chamadas 10 pragas do Egito. Por fim, o faraó deixa o povo ir, o povo sai com muitas coisas. Eles não saíram de mão vazia, não, saíram com todos os seus, mas com muitas coisas mesmo. E sai, mas agora a gente vai começar a trabalhar essa questão do resgate dos adoradores. Em que sentido? Observem, no capítulo 6, versículo 6 fala assim: Por isso dize aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios. Vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes feitos de juízo. Deus já havia dito que haveria de quê? De resgatar o povo do Egito. Havia anteriormente, no tópico anterior, o quê? Levantado um líder, Moisés. Mas a gente vai dizer assim, foi Moisés que tirou o povo do Egito? Não necessariamente, porque na verdade foi Deus através do seu líder escolhido, chamado, capacitado, que foi Moisés. Fica bem claro que foi a mão de Deus, Deus que resgatou as pessoas para livrar da escravidão. Mas Faraó, versículos 4 do capítulo 7, mas o Faraó não vos ouvirá. Colocarei a minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos do juízo. Indica uma vez mais que quem estava não por trás, mas na frente de todo aquele negócio, daquele resgate, daquele livramento, era sempre o Senhor. E o Senhor vai usar pessoas, e no caso específico, utilizou ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Agora a gente quer falar sobre essas perspectivas. Eles foram libertos do Egito para uma, uma intenção, para um propósito. E qual foi o propósito? Eles foram libertos para adorar a Deus. Adorar, como eu disse, tem a ver com você se inclinar diante do Deus ou da divindade, você se colocar de joelhos e colocar sua testa no chão, mas vai ter implicações, que é um serviço, não é apenas adorar, louvar, é servir ao Senhor, é buscar agradar o mesmo e assim por diante. E quando a gente trabalha a expectativa, e são duas delas que eu coloco aqui, pautado no capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 40, versículo 38, até o finalzinho do livro. A primeira expectativa é a libertação do povo do cativeiro egípcio. Criou-se uma expectativa para o povo, porque havia dito que Deus, o Deus lá de Israel, o Deus que tinha feito uma aliança com Abraão e com os seus descendentes, havia de livrar o povo de Israel do cativeiro egípcio, porque eles agora estavam como? Como escravos. Eles estavam sendo oprimidos. E Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão, Deus teve realmente piedade deles. E o que ele fez? Ele providenciou um líder chamado Moisés, para que através dele o povo fosse retirado, mas em todo momento Deus deixa muito claro que é ele que está tirando usando Moisés.
Tanto é que as 10 pragas do Egito mostram o poder de Deus sobre aquele faraó da ocasião. Se havia uma expectativa, mas a perspectiva era justamente a libertação. Deus vê um povo oprimido, ama aquele povo, age com misericórdia e liberta. A segunda perspectiva é justamente a questão da obrigação do povo como um povo redimido do Senhor. Em que sentido? Ora, após o povo ser retirado do Egito, Deus vai no deserto, e a gente vê dentro do livro de Êxodo, no capítulo 20, para ter uma ideia, a gente vai ver que são dado leis ao Senhor. São várias leis no decorrer do livro de Êxodo, mas no capítulo 20 nós temos os chamados 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, entre tantos outros, são leis que são, entre outras palavras, obrigações. A lei de Deus aqui é uma imposição. Eu penso que, ao invés de lermos os 10 mandamentos, deveríamos colocar um subtítulo mais ou menos assim: Deus impõe as suas leis ao povo de Israel. Observe que a imposição da lei dada por Deus naquele segundo momento, porque já havia libertado o povo do Egito, não é num contexto de opressão. Eles não estavam mais sendo massacrados, escravizados. Não. Agora já é um contexto de libertação, de amor, onde eles vão respirar novos ares e tem a promessa de entrar numa terra chamada prometida, a terra prometida. Acontece que acontece que tem algumas questões aí. Quando Deus impõe esta lei, que são os chamados 10 mandamentos, é já dentro de um contexto de amor. Eles já estão libertos, eles já estão salvos das garras dos egípcios, inclusive de Faraó. Eles não estão mais sob opressão. Agora, nesse contexto de amor, onde Deus vai providenciando todas as coisas, e nós sabemos que foram 40 anos no deserto, as roupas perduraram, ou seja, não acabaram, não se deterioraram, a alimentação foi mantida, foi não apenas mantida, inclusive a água tinha ausência disso, às vezes daquilo outro, mas Deus sempre, de uma forma providencial, vai tratando, cuidando do povo e automaticamente vai ter essa segunda perspectiva de ser um povo liberto para adorar, mas que entende que tem obrigação para com aquele Deus que havia resgatado do Egito. Da mesma forma somos nós. Se nós formos libertos, e conforme a Bíblia usa a terminologia, nós fomos transportados ou levados, conduzidos das trevas para a luz, se nós estávamos no reino das trevas e fomos para esse reino de luz, um reino de amor, e é nessa esfera amorosa que nós estamos agora, a nossa gratidão, a nossa devoção tem que ser de tal maneira que a gente acate todos os ensinamentos, todas as determinações do próprio Deus que acabou de nos resgatar ou de nos redimir. Afinal de contas, nós passamos a ser propriedades de Deus. Queremos fazer aqui agora as considerações finais, mostrando o seguinte: a gente sabe de qual é salteado a história do povo de Israel. Foi um povo que Deus fez milagres específicos, pontuais, para mostrar para toda a nação de Israel o propósito divino. Deus não realiza milagre à torta e adoidado, assim, sem critério algum. Sempre tem um objetivo, sempre tem um propósito. E todos os milagres realizados no Antigo Testamento, não apenas em Êxodo, tinham um propósito real, para mostrar realmente quem Deus era, a sua manifestação, o seu poder, e de alguma forma apontando para o eterno, não necessariamente para a nação de Israel, porque tudo que é feito deve ser direcionado ou sinalizado para o Deus eterno.
Acontece que o povo de Deus entrou na Terra Prometida, Josué, Caleb, todas as pessoas de 19 anos para baixo entraram na Terra Prometida e aquelas pessoas, então, puderam vivenciar aquela promessa até então dada por Deus. Mas no decorrer da história do povo de Israel, a gente vai ver o próprio Deus falando a respeito do povo. Este povo é um povo de dura serviço. É um povo que realmente não é andar de nariz em pé, não. É um povo que aqui na nuca, ele não abaixa a cabeça, mas no sentido de uma arrogância, porque ele acaba desobedecendo, batendo cabeça, indo contra as orientações dadas por Deus, e o povo de Israel vai ter altos e baixos. Um povo, sim, que foi chamado para a adoração, foram livres para adorar, mas não souberam, cá entre nós, lidar muito bem com essa questão. A própria Bíblia vai mostrar que eles deixaram muito a desejar. Mas eu fico pensando aqui com os meus botões. Muitas vezes, nós que criticamos tanto os israelitas do passado, agimos de maneira semelhante. Como somos, às vezes, obstinados, às vezes nós agimos deliberadamente contra a vontade de Deus estabelecida e agimos da mesma forma. Mas nós podemos entender que nós somos livres para adorar, não adorar de qualquer maneira, mas adorar submetendo-se às leis divinas. Adorar a Deus, nos colocando realmente como oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A diferença é que, no caso no contexto do Antigo Testamento, as ofertas eram queimadas e tratavam-se, por exemplo, também de animais mortos. Agora, nas nossas vidas, não, o nosso sacrifício é vivo. Há um contraste com o sacrifício do Antigo Testamento. E é dessa forma que nós devemos adorar ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, de modo que a nossa vida seja aceitável a Deus. Deus o abençoe. Até a próxima lição, a lição de número 5 da revista Compromisso.